Existe uma regra simples que revela se você vai enriquecer ou trabalhar a vida inteira sem sair do lugar. E hoje é o dia que você começa essa mudança. Napoleon Hill. Existe um segredo silencioso que separa as pessoas que enriquecem das que passam a vida inteira correndo atrás do dinheiro. E o mais impressionante é que esse segredo não depende de sorte, não depende de herança, e muito menos de genialidade. Ele depende de uma única coisa: consciência. Consciência de como o dinheiro realmente funciona. Agora eu te faço uma pergunta simples, mas poderosa. Quanto tempo o seu dinheiro leva para dobrar hoje? Se você não sabe responder isso imediatamente, você pode estar perdendo anos ou até décadas da sua vida financeira, sem nem perceber. E aqui está a parte mais desconfortável. A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende de trabalhar mais. Acredita que depende de ganhar mais. Acredita que depende de esforço constante, sacrifício e tempo infinito. Mas isso não é verdade. Ou melhor, essa é apenas uma parte da verdade. Porque existem pessoas que trabalham duro a vida inteira e nunca constroem riqueza, enquanto outras, com disciplina e estratégia, fazem o dinheiro crescer quase sozinho. E a diferença entre esses dois grupos não está no esforço, está no entendimento, está no conhecimento de uma regra simples, quase invisível, mas absurdamente poderosa. Uma regra que pode te mostrar, em poucos segundos, se você está no caminho da riqueza ou da estagnação. Essa regra se chama a regra dos 72. Guarde esse nome, porque ele pode valer mais do que anos de trabalho mal direcionado. A regra dos 72 é uma ferramenta simples, tão simples, que muitas pessoas ignoram, mas é exatamente nessa simplicidade que mora o seu poder. Ela diz o seguinte: se você dividir o número 72 pela taxa de juros que você recebe, você descobre em quantos anos o seu dinheiro vai dobrar. Só isso, simples assim, mas não se engane. Por trás dessa simplicidade, existe uma das forças mais poderosas do universo financeiro. Vamos tornar isso real. Imagine que você investe seu dinheiro a uma taxa de 10% ao ano. Se você dividir 72 por 10, você chega a aproximadamente 7,2. Isso significa que o seu dinheiro vai dobrar em pouco mais de 7 anos. Agora pense comigo. Se você aumentar essa taxa para 12% ao ano, 72 dividido por 12 dá 6. Agora o seu dinheiro dobra em 6 anos. Parece uma diferença pequena, certo? Apenas 2% a mais. Mas essa pequena diferença muda completamente o seu destino financeiro. Porque no mundo dos juros compostos, o tempo é multiplicador. E pequenas decisões criam resultados exponenciais. Agora visualize isso. Uma pessoa investe a 6% ao ano. Outra investe a 12% ao ano. A primeira leva cerca de 12 anos para dobrar o dinheiro. A segunda, apenas 6 anos. Isso significa que enquanto uma pessoa dobra uma vez, a outra dobra 2. E isso muda tudo. Porque quando você dobra 2 vezes, você não tem o dobro. Você tem 4 vezes mais. Esse é o poder que a maioria das pessoas não enxerga. Elas pensam de forma linear. Mas o dinheiro cresce de forma exponencial. E aqui está o momento em que tudo começa a fazer sentido. Riqueza não é construída apenas com esforço. Ela é construída com estratégia, tempo e juros compostos. O dinheiro, quando bem direcionado, trabalha por você. Enquanto você dorme, enquanto você está com sua família, enquanto você vive sua vida. Mas existe uma condição. Ele só trabalha se você souber colocá-lo no lugar certo. E é aqui que a maioria falha, porque as pessoas focam em ganhar dinheiro, mas não aprendem a multiplicá-lo. E isso cria um ciclo perigoso. Ganham, gastam, recomeçam. Ganham, gastam, recomeçam, sem nunca sair do lugar. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a sua percepção. Se você deixa seu dinheiro parado, rendendo 2% ao ano, 72 dividido por 2, são 36 anos, 36 anos, para dobrar o seu dinheiro, uma vida inteira, para um único crescimento.
Agora pense nisso com profundidade. Quantos anos você está disposto a esperar? Quantos anos você pode desperdiçar por não entender essa regra? E aqui entra um ponto que poucas pessoas têm coragem de encarar. A inflação também segue a regra dos 72. Se a inflação está em 6% ao ano, 72 dividido por 6, 12 anos. Isso significa que em 12 anos, o seu dinheiro perde metade do valor. Metade. Sem você perceber. Sem aviso. Silenciosamente. E agora tudo começa a se encaixar. Não investir não é ficar parado, é andar para trás. É perder poder de compra, ano após ano, década após década. E é por isso que tantas pessoas sentem que estão sempre correndo, mas nunca chegando, porque estão jogando um jogo sem conhecer as regras. Mas você agora conhece, e conhecimento, quando aplicado, se transforma em poder. A regra dos 72 não é apenas um cálculo, ela é uma lente, uma forma de enxergar o tempo, uma forma de enxergar o dinheiro, uma forma de enxergar decisões. A partir de hoje, toda vez que você olhar para um investimento, você não vai mais perguntar, quanto eu vou ganhar? Você vai perguntar, em quanto tempo isso dobra meu dinheiro? E essa simples mudança de pergunta muda tudo, porque ela te obriga a pensar no longo prazo, te obriga a pensar em eficiência, te obriga a sair da mentalidade de sobrevivência e entrar na mentalidade de construção. E aqui está uma verdade que Napoleon Hill ensinava. A riqueza começa na mente. Antes de existir na conta bancária, ela precisa existir na forma de pensamento. E entender a regra dos 72 é um dos primeiros passos para desenvolver uma mente próspera, porque você deixa de ver dinheiro como algo estático e passa a ver como algo vivo, algo que cresce, algo que se multiplica, algo que pode trabalhar por você. Mas apenas se você tomar a decisão de fazer isso acontecer. E essa decisão começa agora. Agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Feche os olhos por alguns segundos e imagine dois caminhos. No primeiro caminho está a pessoa comum. Ela trabalha todos os dias, recebe seu salário, gasta a maior parte dele e guarda uma pequena quantia, sem estratégia, sem direção, sem consciência. Ela acredita que está fazendo o certo. Acredita que o tempo, por si só, vai resolver tudo. Agora avance 10 anos. Essa pessoa olha para trás e percebe que, apesar de todo o esforço, pouca coisa mudou. O dinheiro cresceu, mas lentamente, quase imperceptível. Agora imagine o segundo caminho. Uma pessoa comum, exatamente como a primeira. Mesma renda, mesmas dificuldades, mesma realidade. Mas com uma única diferença. Ela entende o jogo, ela entende o tempo, ela entende a regra dos 72. E por causa disso, ela toma decisões diferentes. Ela não aceita qualquer rendimento. Ela não deixa o dinheiro parado. Ela busca consistência. Ela busca eficiência. Agora avance os mesmos 10 anos e observe. Essa pessoa não apenas cresceu, ela se transformou. O dinheiro que parecia pequeno se multiplicou. As oportunidades começaram a surgir. A liberdade começou a aparecer. E tudo isso não porque ela trabalhou mais, mas porque ela pensou melhor. Essa é a diferença entre esforço e estratégia. E a maioria das pessoas, infelizmente, vive presa ao esforço. Napoleon Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas existe um detalhe que poucos percebem. A mente precisa de direção. Sem direção, ela trabalha, mas não constrói. Sem direção, ela se esforça, mas não evolui. E a regra dos 72 é uma forma de dar direção ao seu dinheiro. Agora vamos tornar isso ainda mais concreto. Imagine que você começa com 10 mil reais. Se você investe a 6% ao ano, em aproximadamente 12 anos, você terá 20 mil. Agora, se você consegue 12% ao ano, em 12 anos, você não terá 20 mil. Você terá aproximadamente 40 mil. Percebe a diferença? O mesmo tempo, o mesmo dinheiro inicial, mas resultados completamente diferentes.
E isso acontece porque você não está jogando um jogo de soma. Você está jogando um jogo de multiplicação. E esse é o ponto onde a maioria falha. As pessoas subestimam o poder de pequenas decisões. Elas acham que 2%, 3% não fazem diferença. Mas fazem. E fazem uma diferença brutal ao longo do tempo. Agora eu quero te mostrar algo ainda mais profundo. A regra dos 72 não serve apenas para enriquecer. Ela serve para proteger você. Porque o mesmo mecanismo que multiplica dinheiro também multiplica dívidas, também acelera perdas. Se você está pagando juros altos, cartão de crédito, cheque especial, financiamentos mal planejados, você está usando a regra dos 72 contra você. Se a taxa de juros de uma dívida é de 12% ao ano, a sua dívida dobra em aproximadamente 6 anos. E isso acontece silenciosamente, sem que você perceba, sem que ninguém te avise. E quando você percebe, já está preso. E é por isso que tantas pessoas vivem endividadas. Não é apenas falta de dinheiro, é falta de conhecimento, é falta de consciência, é falta de estratégia. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar isso, a qualquer momento, a partir de uma decisão. A decisão de assumir o controle. A decisão de parar de ser espectador e começar a ser protagonista da sua vida financeira. E essa mudança não começa com grandes ações. Ela começa com pequenas escolhas. Escolher investir ao invés de gastar. Escolher aprender ao invés de ignorar. Escolher pensar no longo prazo, ao invés de buscar gratificação imediata. Porque riqueza não é construída em um dia, mas também não é construída por acaso. Ela é construída por princípios, por disciplina, por consistência e por entendimento. Agora me responda com sinceridade. Se você soubesse, há 10 anos, o que sabe hoje, sua vida financeira seria diferente? Provavelmente sim. Mas aqui está a pergunta mais importante. Como você quer que ela esteja daqui a 10 anos? Porque o tempo vai passar, independentemente do que você faça. A única diferença é o que você faz com ele. E a regra dos 72 é uma ferramenta para transformar tempo em crescimento, tempo em liberdade, tempo em riqueza, mas apenas para aqueles que decidem usar. Napoleon Hill também ensinava que a oportunidade muitas vezes vem disfarçada de dificuldade. E talvez a sua dificuldade hoje seja justamente não entender o jogo do dinheiro. Mas agora, isso mudou. Agora você tem uma ferramenta. Agora você tem clareza. Agora você tem consciência. E isso é o começo de tudo. Porque quando você muda a forma como pensa, você muda a forma como age. E quando você muda a forma como age, você muda os seus resultados. E quando você muda os seus resultados, você muda a sua vida. Mas tudo começa com uma decisão. Uma única decisão. A decisão de não ser mais a pessoa que ignora o próprio dinheiro. A decisão de aprender, de aplicar, de crescer. E agora eu te faço um convite. Não apenas para assistir, mas para agir. Pegue esse conhecimento e use. Olhe para seus investimentos. Calcule, entenda, ajuste e comece hoje, mesmo que com pouco, porque o valor inicial importa menos do que a consistência, importa menos do que o tempo, importa menos do que a decisão. E lembre-se, o dinheiro não cresce por acaso, ele cresce por estratégia. E agora, você tem essa estratégia. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua mente, se te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, então faça o seguinte: se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender a pensar como pessoas que constroem riqueza de verdade. Curta esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E compartilhe, porque às vezes, uma única ideia pode mudar completamente o destino de alguém. E essa pode ser a sua, ou de alguém que você conhece. A escolha está nas suas mãos.